Você já reparou naquelas pessoas que entram num ambiente e, sem falar uma palavra, todo mundo sente a presença delas? Não é arrogância, não é pose, é algo muito mais profundo. Elas não precisam de nada de ninguém. Enquanto a maioria implora por atenção, por validação, por um oi no WhatsApp, essas pessoas vivem numa frequência diferente. Elas não correm atrás, não se explicam, não se desesperam quando alguém some. E isso incomoda profundamente. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Carl Jung. Essa não é apenas uma frase bonita, é um diagnóstico cirúrgico sobre o que acontece quando você para de estar sempre disponível. Talvez você esteja vivendo isso agora, cansado de ser o quebra-galho emocional de todo mundo, farto de sempre responder na hora, de sempre dar um jeito, de sempre estar lá quando precisam. Mas quando você precisa, cadê todo mundo? Você virou o consultório grátis dos outros, o ombro amigo que nunca cobra, a pessoa que sempre entende, sempre perdoa, sempre está disponível. E no final do dia, você se sente vazio, usado, invisível. Mas aqui está uma verdade que ninguém quer te contar. Essa disponibilidade excessiva não é bondade. É autossabotagem disfarçada de virtude. E hoje, você vai descobrir por que parar de estar sempre disponível é a coisa mais poderosa que você pode fazer. Não para machucar ninguém, mas para finalmente se salvar. Você vai entender por que Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho doloroso, mas necessário de se tornar quem você realmente é, não quem os outros precisam que você seja. Mas vou te avisar, esse vídeo não é confortável. Ele vai mexer com verdades que você preferia não encarar. Vai mostrar como você tem sido manipulado sem perceber. E, principalmente, vai te obrigar a olhar no espelho e admitir que você mesmo criou essa prisão. Se você está pronto para quebrar essas correntes, mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que você perca pessoas pelo caminho, então, vamos começar. Porque quando você para de estar disponível para todo mundo, você finalmente fica disponível para si mesmo. E isso muda tudo. Desde criança você foi treinado para isso. Seja educado. Responda quando falarem com você. Ajude sempre que puderem. Não seja egoísta. E assim, sem perceber, você construiu uma identidade inteira baseada em estar sempre lá para os outros. Mas aqui está o problema. Disponibilidade constante não é amor, é medo. Medo de ser rejeitado, de não ser amado, de ficar sozinho. E as pessoas sentem esse medo e usam contra você. Você se tornou previsível, e tudo que é previsível vira ferramenta. Jung entendia isso profundamente. Ele sabia que a maioria das pessoas não vive suas próprias vidas. Elas vivem interpretando papéis que os outros precisam que elas interpretem. E você? Qual papel você tem interpretado? O salvador? O que sempre entende? O que nunca reclama? O que está sempre bem? Enquanto você interpreta esse papel, você some. A pessoa real por trás da máscara vai morrendo aos poucos. E o pior, as pessoas se acostumam com essa versão falsa sua. Elas não querem conhecer quem você realmente é. Querem apenas que você continue funcional para elas. Você já percebeu como certas pessoas só aparecem quando precisam de algo? Como só te chamam quando estão mal? Como só lembram que você existe quando precisam de um favor, de um conselho, de um ombro para chorar? Isso não é coincidência. É porque você treinou essas pessoas a te verem como uma função, não como uma pessoa. E a cada sim que você dá quando queria dizer não,
a cada resposta imediata quando preferia silêncio, a cada vez que você engole seu desconforto para não criar problema, você reforça esse condicionamento. Você ensina ao mundo que não tem limites, que sua energia é infinita, que seu tempo não vale nada, que você pode ser usado sem consequências. E Jung sabia que isso destrói a alma humana, porque quando você vive sempre em função dos outros, você nunca vive em função de si mesmo. Nunca descobre quem realmente é. Nunca desenvolve sua própria identidade. Você se torna um eco, um reflexo, uma sombra do que os outros precisam que você seja. Mas tem algo que essas pessoas não esperavam. O dia que você acorda, o dia que olha no espelho e não reconhece quem virou, o dia que percebe que está exausto de uma vida que nem é sua. E é nesse momento que começa a verdadeira transformação. Quando você entende que não pode continuar sendo o pronto-socorro emocional do mundo inteiro, que precisa escolher salvar os outros ou salvar a si mesmo. E essa escolha, ela vai mudar tudo. Mas antes de falarmos sobre isso, você precisa entender o que Jung descobriu sobre energia psíquica, porque sua energia é tudo que você tem. E se você não proteger, alguém vai usar contra você. Carl Jung não via a mente humana como uma máquina que simplesmente reage. Para ele, nossa psique é um sistema energético. Cada pensamento, cada emoção, cada ação consome uma parte dessa energia. E a pergunta crucial é: você está escolhendo onde sua energia vai, ou está deixando o mundo decidir por você? Toda vez que você reage impulsivamente, você está queimando energia psíquica. Quando se defende de uma crítica que nem merecia atenção, quando responde a uma provocação só para provar que está certo, quando entra em discussões inúteis, quando tenta agradar quem não te valoriza, você está gastando sua força interior com o que não te alimenta. E Jung foi claro: aquilo a que você resiste, persiste. Quanto mais você reage, mais você se amarra. Quanto mais você se explica, mais você precisa se explicar. Quanto mais você se justifica, mais questionável você parece. Pessoas que vivem esgotadas emocionalmente não são fracas, elas estão mal direcionadas. E sabe o que acontece com alguém que vive exausto? Elas se tornam vulneráveis. E quando você está vulnerável, vira presa fácil. Pessoas manipuladoras, oportunistas e emocionalmente carentes conseguem sentir isso. Elas percebem que você não sabe guardar sua energia, que reage a tudo, que está sempre tentando resolver o mundo, e se aproveitam. Quantas vezes você perdeu o sono por uma conversa mal resolvida? Quantas vezes gastou horas ruminando sobre o que deveria ter falado, ou tentando entender por que alguém te tratou mal? Isso é energia sendo drenada sem retorno. Você está mantendo vivos fantasmas que deveriam ter morrido há muito tempo, alimentando dinâmicas que só existem porque você insiste em responder. A energia psíquica é como um campo de força. Quando bem protegida, cria presença. Você entra num ambiente e impõe respeito sem dizer uma palavra. Mas quando mal administrada, você fica invisível, reativo, frágil. Jung descobriu algo fundamental. Quando você conserva sua energia, quebra as projeções que os outros fazem sobre você. E isso incomoda muito. Porque agora, você não está mais disponível para interpretar o papel que eles escreveram para você. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Porque sua indisponibilidade vai expor quem realmente está do seu lado e quem estava apenas se aproveitando da sua bondade. Você acha que está no controle,
Acredita que suas reações são escolhas conscientes, mas a verdade é mais sombria. A maioria das suas respostas emocionais está programada, e quem entende isso te manipula facilmente. Pessoas oportunistas não precisam gritar, ameaçar ou forçar situações. Elas apenas ativam os botões que você deixou expostos, e você reage, sempre. Jung chamava isso de projeção, o mecanismo psicológico através do qual as pessoas projetam nos outros aquilo que não conseguem ver em si mesmas. Mas há outro lado dessa história que poucos percebem. Enquanto os outros projetam em você, você também se torna o receptáculo dessas imagens. E quanto mais emocionalmente disponível você está, mais você vira uma tela em branco para essas projeções. Você conhece aquele amigo que só aparece quando está em crise? Aquela pessoa que sempre precisa que você salve o dia? Aquele conhecido que te elogia, mas só enquanto você é útil para eles? Nada disso é coincidência. Eles não estão se relacionando com você. Estão se relacionando com a ideia de você, com o papel que você aceita interpretar. E por que você aceita? Porque tem medo de decepcionar, medo de não ser amado, medo de ser abandonado. A manipulação mais eficaz não acontece no grito. Acontece no silêncio da culpa. Quando você sente que deve alguma coisa para o outro. Quando acredita que precisa estar disponível, precisa ajudar, precisa entender, mesmo quando isso te destrói por dentro. E aqui está o ponto central. O manipulador não precisa te controlar. Ele só precisa que você continue reagindo da mesma forma. Mas quando você para de reagir, o jogo quebra. Quando você começa a dizer não, responder com silêncio, se afastar em vez de se explicar, as projeções começam a desmoronar. A máscara que colocaram em você cai. E isso deixa as pessoas desestabilizadas, porque elas não sabem mais quem você é. E pior, agora são obrigadas a olhar para si mesmas. E nem todo mundo está preparado para isso. Sua indisponibilidade é uma ameaça porque força os outros a confrontarem seu próprio vazio. O silêncio que você oferece revela o barulho interno que eles não querem ouvir. E então vem o ataque, a crítica, o drama emocional. Não porque você está errado, mas porque parou de servir como um espelho conveniente. Jung dizia: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Quando você se afasta, quando para de alimentar o ciclo, a sombra dos outros começa a emergir. E isso é insuportável para quem sempre te usou como válvula de escape. Mas e você? Está pronto para lidar com o desconforto de ser incompreendido? De ser rejeitado? Ou até atacado por se proteger? Porque é exatamente nesse silêncio que nasce um novo tipo de poder. E é sobre isso que vamos falar agora. O mundo moderno é barulhento. Todo mundo quer ser ouvido, quer responder rapidamente, quer ganhar debates inúteis e provar seu ponto, mesmo que isso custe sua própria paz. Mas existe um poder que poucos conhecem e menos ainda dominam: o poder do silêncio. Não o silêncio da passividade ou covardia, mas o silêncio consciente, estratégico, brutalmente lúcido. O tipo de silêncio que não é ausência, mas presença amplificada. Jung via o silêncio não como um vazio, mas como solo fértil para a transformação interior. Quando você para de reagir, você começa a observar. E observando, você vê padrões que antes passavam despercebidos, repetições emocionais, jogos de manipulação, ciclos de autossabotagem. O silêncio permite lucidez, e lucidez é perigosa para quem vive te controlando. Você já reparou como certas pessoas entram em pânico quando você não responde? Quando não se explica?
quando simplesmente some, não é porque sentem sua falta, é porque seu silêncio tira o controle narrativo delas. Enquanto você fala, ainda está no jogo. Mas quando fica em silêncio, você muda as regras. E isso desequilibra qualquer um que se alimenta da sua reação. O verdadeiro silêncio não é ausência de voz, é domínio sobre sua própria energia. É a recusa de ser arrastado pelas emoções de outra pessoa. É a escolha consciente de não se envolver em batalhas que não valem seu desgaste. Jung sabia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige esse distanciamento, porque só no silêncio você consegue ouvir a si mesmo sem a interferência do mundo. Mas não se engane, o silêncio tem um preço. Ele vai te afastar de pessoas que só te valorizavam pelo papel que você interpretava. Vai te fazer incompreensível para quem só te via através das próprias projeções. Vai te fazer parecer frio, distante, arrogante. Mas tudo isso é reação de quem nunca quis lidar com sua profundidade, só com sua utilidade. E aqui está a verdade dura. Quanto mais você amadurece, mais seletivo fica com suas palavras, porque entende que cada frase é um investimento energético, e nem todo mundo merece acesso à sua verdade. Às vezes, o silêncio não é retirada, é soberania. É a linguagem de quem não precisa mais provar nada para ninguém. O silêncio incomoda porque força o outro a lidar com os próprios pensamentos, com o próprio barulho interno. E esse desconforto revela mais sobre eles do que qualquer argumento seu poderia revelar. Você não precisa explicar sua ausência. Ela se explica sozinha. E quem se sente ameaçado por isso, revela o quanto dependia do seu desequilíbrio para manter o próprio controle. Mas o silêncio mais poderoso não é o que perturba o outro. É o silêncio que reconstrói você por dentro. O silêncio que te conecta com algo além da aprovação externa. E é exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte. Porque não basta apenas cortar o barulho externo. Você precisa reaprender a usar sua energia conscientemente, a escolher onde ela vai, onde ela fica e, principalmente, onde ela nunca deveria ser desperdiçada. Não adianta entender tudo isso intelectualmente se na prática você continua dizendo sim quando quer dizer não, respondendo mensagens que te incomodam, participando de conversas vazias, mantendo relacionamentos que só existem por inércia. Consciência sem ação é apenas mais uma forma de autoenganação. A verdadeira transformação começa quando você decide firmemente se tornar seletivo. E isso exige disciplina emocional. Indisponibilidade consciente não é sobre ser frio, arrogante ou indiferente. É sobre não estar mais acessível para qualquer pessoa, a qualquer hora, por qualquer motivo. É sobre retomar o controle da sua própria energia, do seu próprio tempo, da sua própria paz. E isso começa com ações pequenas. Não responder imediatamente. Respirar antes de reagir. Sair de uma discussão antes de ser arrastado para o caos. Desligar o celular sem culpa. Dizer, não posso hoje. Dizer, não tenho interesse. Dizer, não vou me envolver. Mas aqui está a parte mais importante. Você não precisa justificar sua ausência. Não precisa explicar seu silêncio. Você não deve nada para ninguém além de si mesmo. E isso, para muitas pessoas, é imperdoável. Porque quando você se recusa a se explicar, tira o poder da outra pessoa de te manter dentro de uma narrativa emocional onde você é sempre o prestativo, o compreensivo, o acessível. Jung entendia que todo o processo de individuação passa pelo isolamento, mas não um isolamento depressivo,
um isolamento sagrado, um tempo de recolhimento interior, onde você reaprender a ouvir sua própria voz sem a interferência do mundo, onde você reconstrói sua identidade não baseada no olhar dos outros, mas a partir do seu próprio centro. Quer saber um bom termômetro da sua evolução? Observe quem começa a se afastar de você quando você fica mais reservado. Observe quem tenta te provocar quando você para de reagir. Observe quem te acusa de ter mudado quando finalmente começa a se proteger. Esses não são sinais de que você está errado. São provas de que começou a se libertar. Ser indisponível é desconfortável no início. Você vai se sentir culpado. Vai achar que está sendo egoísta. Vai ouvir que está sendo muito duro. Mas isso faz parte do processo de desconstrução. Você passou a vida inteira sendo condicionado a se colocar em segundo lugar. É natural que a mudança cause desconforto. Não só em você, mas em todo mundo que se beneficiava da sua versão antiga. A indisponibilidade consciente é o fundamento da autodeterminação. Quando você diz não para o mundo, está dizendo sim para si mesmo. Quando se afasta de um ambiente tóxico, está reafirmando que sua paz vale mais que qualquer conexão falsa. E quando para de se explicar, começa a ser respeitado, mesmo que seja por poucos. Mas nem todo mundo está pronto para esse tipo de presença, porque sua ausência emocional vai expor feridas que eles não querem enfrentar. Vai revelar o quanto dependiam do seu caos emocional para se sentirem no controle. E é nesse momento que vem a ruptura. E com a ruptura vem a dor, a solidão, o estranhamento, a sensação de que está perdendo algo quando na verdade está apenas se libertando. Mas o que acontece depois disso? O que vem após o afastamento? O que nasce do silêncio? Na última parte vamos falar sobre isso. Sobre o renascimento que só acontece quando você tem coragem de ser incompreendido, de ficar sozinho e de se tornar inteiro por conta própria. Quando você para de estar disponível para todo mundo, algo profundo começa a acontecer. Primeiro, vem o silêncio. Um silêncio desconfortável que parece gritar dentro de você. Você se pergunta se fez a coisa certa, se está sendo muito duro, se está perdendo pessoas que gostavam de você. Mas gradualmente, esse silêncio se transforma. Ele começa a limpar, a acalmar, a curar. E então, vem a solidão. Mas não a solidão da ausência, é a solidão da presença total. Sua própria presença. A solidão do forte. A solidão de quem não trai mais a si mesmo para manter os outros por perto. E nesse espaço onde antes havia confusão, entra clareza. Onde havia ansiedade, entra paz. Onde havia carência, entra um novo tipo de força. A força de ser inteiro dentro de si mesmo. Jung dizia que o processo de individuação, se tornar quem você realmente é, exige que você se distancie do coletivo, que se desidentifique da máscara, que caminhe sozinho por um tempo. E é exatamente isso que você está fazendo quando decide se tornar indisponível. Você não está fugindo do mundo, está voltando para si mesmo. É nesse ponto que você para de ser um reator e se torna um criador. Deixa de ser moldado pelas circunstâncias e começa a moldar sua realidade de dentro para fora. As pessoas que se sentem desconfortáveis com sua ausência revelam que nunca quiseram você. Queriam o papel que você interpretava. E agora que você não serve mais, elas não sabem o que fazer com você. E isso é libertador. Você vai perder pessoas, mas vai encontrar a si mesmo. Vai se distanciar de lugares, mas vai se reconectar com sua essência. Vai ser incompreendido, mas finalmente vai começar a ser respeitado.
Porque quando você não está mais disponível para qualquer coisa, você se torna valioso, raro, inesquecível. E não se engane, isso é um renascimento, um novo começo, o início de uma vida onde você não está mais disponível para migalhas emocionais, para jogos mentais, para vazios disfarçados de afeto. Agora você só aceita o que ressoa com sua paz, com sua verdade, com sua integridade. E se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já está pronta para esse novo caminho. Uma parte sua já entendeu que ser amado não significa nada, se para isso você tem que se abandonar. E que o verdadeiro amor próprio começa quando você escolhe a si mesmo, mesmo que isso custe ficar sozinho por um tempo. 5 revelações. 5 cortes profundos na ilusão de que você precisa estar sempre disponível para ser valorizado. Você compreendeu que a disponibilidade excessiva é uma prisão disfarçada de virtude, que sua energia psíquica é limitada e preciosa demais para ser desperdiçada com quem não merece, que sua ausência revela mais sobre os outros do que sua presença jamais revelou. Você descobriu o poder devastador do silêncio consciente e como ele transforma toda a dinâmica ao seu redor. E, principalmente, entendeu que a solidão do forte não é abandono, é reconstrução. Jung não estava apenas filosofando quando falava sobre individuação. Estava descrevendo o caminho mais corajoso que alguém pode trilhar. O caminho de se tornar real num mundo de máscaras. E isso exige que você pare de estar disponível para todo mundo e finalmente fique disponível para si mesmo. Se você chegou até aqui, olhe-se no espelho e pergunte: você vai continuar sendo o pronto-socorro emocional do mundo? Ou vai finalmente escolher sua própria paz? Se esse vídeo tocou em algo profundo, é porque uma parte sua já sabe a resposta. Anos atrás, eu era aquele cara que estava sempre disponível, o que respondia na madrugada, o que cancelava seus próprios planos para resolver os problemas dos outros, o que nunca dizia não, mesmo quando estava se afogando nos próprios problemas. Eu acreditava que isso era amor, que era bondade, que era ser uma pessoa do bem. Mas sabe o que descobri depois de quase um colapso nervoso? Que o que eu oferecia não era amor, era medo disfarçado de generosidade, medo de ser rejeitado, medo de ficar sozinho, medo de não ser amado. Foi preciso uma queda brutal para eu entender o que Jung realmente quis dizer com individuação. Não é sobre se tornar egoísta, é sobre finalmente se tornar real. É sobre parar de viver a vida que os outros escreveram para você e começar a escrever a sua própria. E como consequência inevitável, tudo mudou. Porque quando você muda por dentro, o mundo se reorganiza ao redor. As pessoas certas ficam, as erradas saem, e você finalmente descobre quem você é quando não está tentando ser o que os outros precisam. Se esse vídeo despertou algo em você e você sente que está pronto para essa jornada de reconstrução pessoal, preparei um sistema completo que vai além da teoria. No comentário fixado, você encontra um guia prático para implementar esses princípios na sua vida. Isso não é para qualquer um. É para você que chegou até aqui porque está cansado de viver para agradar os outros e finalmente quer viver para si mesmo. Se esse vídeo tocou em algo profundo, não foi por acaso. Deixe um comentário me dizendo: eu escolho minha paz. Quero ver quantos aqui estão prontos para essa transição, ou qual parte mais te assustou, porque você sabe que precisa mudar. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora.
porque o próximo vídeo é sobre um assunto que a maioria prefere ignorar, mas que pode estar destruindo sua vida silenciosamente. Tem algo nele que vai fazer você repensar completamente como você escolhe as pessoas ao seu redor. Te espero lá, em silêncio, como quem entendeu que o verdadeiro poder está na escolha consciente de onde estar e onde não estar.